terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mas eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Eu nunca saberei os meus mas eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Mas eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno.
Deus. Seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais uma transmissão, a mais um culto online ao Senhor. Desde já nós viemos a este lugar para adorar, glorificar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Que essa mesma atitude que nós fazemos aqui venha a ser assim na tua casa, no teu lar, aonde você estiver assistindo essa transmissão. Que você declare ao Senhor que você venha adorar a Ele, você venha buscar a Ele, você venha glorificar o nome dEle. Independentemente das circunstâncias, você está aqui, neste lugar, você está aí, na tua casa, para adorar ao Senhor com tudo que você tem, com tudo o que você carrega. Pois nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor de agradecimento. De agradecer a Ele por até aqui Ele ter nos guardado. De até aqui o Senhor ter nos protegido desse vírus. De até aqui o Senhor ter nos dado forças. Amém? Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Por estarmos aqui mais uma noite. Por estarmos vivos para adorar, glorificar ao Senhor. Abençoe, Pai, a vida de todos os teus filhos que assistem. Pai, abençoe a vida daqueles que estão aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor a tua palavra, pedimos ao Senhor o teu conforto, pedimos ao Senhor que o Espírito Santo possa, Pai, nos proteger, que o Espírito Santo possa nos guiar. Venha sobre toda a família, venha sobre todo o lar, venha sobre todo o teu filho. Derrama a tua graça, derrama a tua unção, o teu poder sobre cada um deles. Pois queremos, Pai, glorificar ao Senhor em todo lugar, aonde estivermos, pois sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. Agite, Pai, as águas paradas em nossas vidas, venha sobre nossos corações, Pai, transforme a nossa família, nos proteja, Senhor, que o sangue de Jesus esteja sobre nós, que o Espírito do Senhor esteja nos guiando a todo momento, em todo tempo, que não venhamos agir conforme a nossa vontade, conforme a nossa carne, mas sim conforme o Espírito Santo do Senhor, pois viemos deste lugar, pois estamos em casa para adorar e glorificar ao Senhor, e não para perder tempo com outras coisas banais, com outras coisas mundanas, Senhor. Pois estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Abençoe, Pai, todos os seus filhos. Abençoe, Pai, toda a família. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos guiar. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar na frente de todas as coisas. Pois viemos adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Se você está em casa, aplauda ao Senhor. E vamos declarar mais uma vez que viemos adorar ao Senhor. Pois vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso e para mim. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Existe uma passagem na Bíblia que muitos de vocês conhecem, na onde um paralítico, ele ia ali no poço todos os dias buscar pela cura, pelo milagre na vida dele. Ele esperava as águas se agitarem, esperava o anjo do Senhor vir tocar as águas e agitá-las. Uma passagem muito conhecida, a qual o anjo, onde ele agitava as águas, aquele que entrasse primeiro nela, ele era curado de toda enfermidade, de toda dor. Ele era curado de qualquer coisa que tinha na vida dele. E eu quero deixar uma palavra com você hoje, nessa noite. Aquele homem esperou 38 anos para o milagre acontecer na vida dele. Ele esperou 38 anos para o agir de Deus. Eu convido a você
a você ser ousado, a você agir, a você tomar a frente, a você tomar a postura, a você ir adiante de Deus. Não esperar o mover das águas, mas você se mover ao Senhor, você ir se entregar ao Senhor. Você não esperar pelo mundo, não esperar pelas pessoas, mas sim em Deus, buscar em Deus. Buscar o milagre, a agitação das águas em Deus. Pois não existe lugar melhor, não existe pessoa melhor do que o nosso Senhor. Para onde iremos? Pois só Deus tem as palavras de vida eterna para cada um de nós. E que a palavra fique no teu coração. Mova-se para que o Senhor agite a tua vida, agite a tua alma, e que o milagre do Senhor possa ser grande na tua vida e na vida da tua família. Amém. Aleluia, Senhor Santo. Mas Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino e uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ide. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Mas Ele abriu mão. Ele abriu mão dessa glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um vinho e uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ide. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais.
Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um. Pois sou, sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, e pelo teu amor, e pelo teu amor. Pois sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 e ser um com você, ser um com você. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. E pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só temos você. Só tenho você, só você. Palavras de vida eterna. Dois som, glória a Deus. Amém, irmãos? Quero convidar você que está na sua casa. Vamos orar mais um pouco, amém? Em cima dessa palavra que nós estamos declarando. Para onde nós iremos? Amém? Estava ali essa frase dessa canção, falou muito ao meu coração, amém? Nós não temos para onde voltar. O mundo
todo aquele que serve ao Senhor, que teve encontro com Jesus, ele tomou uma decisão apenas de ida. Não tem como mais voltarmos. A Bíblia diz que todo aquele que decide voltar para trás, ele é comparado ao sal que perde o sabor. E a Bíblia diz que ele só serve para ser pisado. Então, nós muitas vezes não conseguimos entender como pessoas elas desistem da fé. Eu sei que é difícil, não é fácil se manter fiel, se manter na presença de Deus, mas não tem volta. Nós fizemos uma aliança eterna, nossa aliança com o Senhor, ela é eterna. Não há lugar, não há casas no Egito. A partir do momento que nós decidimos sair do Egito, não há mais casas para nós lá. Isso nós precisamos entender e refletir. Só Ele tem palavras de vida eterna. Como nós podemos trocar palavras tão vazias? Porque toda voz que não é a de Deus são vozes vazias. Quando o Senhor ele tem palavras que vão ecoar eternamente em nossos corações. Amém? Senhor, nós estamos nesse momento declarando, Deus querido, nós não temos para onde ir e nós não queremos ir para outro lugar que não seja a Tua presença, que não seja os Teus braços, que não seja, Deus querido, estar com o Senhor. Meu Deus querido, Tua palavra, Tua voz, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Meu Deus querido, no nome do Teu Filho Jesus, nós Te clamamos, meu Pai. Muitas vezes nós vacilamos, sim, fraquejamos, sim, Deus querido, mas sempre nós podemos nos levantar em Ti e estar na Tua presença. Nessa noite fala conosco, faz o nosso coração queimar, Deus querido, faz a nossa vida, Senhor, cada dia mais ter um sentido sublime, meu Pai querido. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Esses minutos que nós estaremos, meu Pai, juntos. Abençoa-nos, fala conosco. Quero Te pedir também, Senhor, conduz essa palavra nessa noite. Dirige essa palavra como uma flecha direcionada pelo Teu Espírito, na direção das vidas ao qual o Senhor quer falar, ao qual o Senhor quer, Deus querido, ensinar, ao qual o Senhor quer salvar, meu Pai. A Ti a honra e a Ti a glória. Nós queremos entregar o domínio desse lugar e dessa transmissão ao Senhor. Seja o Senhor adorado em todo o tempo. Seja o Teu nome glorificado, meu Pai. No nome precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, você que está na sua casa. Glória a Deus. Quero conversar com você nessa noite a respeito de uma palavra simples, amém, mas tão eficiente e tão poderosa. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 2. Nós vamos meditar em alguns versos desse capítulo. Jonas é um profeta do Senhor, é um homem de Deus, ao qual Deus havia dado a ele uma missão que era pregar em Nínive, amém? Declarar uma sentença sobre Nínive, uma cidade muito idólatra, muito rebelde. E ele luta contra essa decisão do Senhor e essa ordem de Deus, amém? E a Bíblia diz que por causa disso ele tenta fugir para uma cidade chamada Tarsis. Ele embarca em um navio e no meio da viagem, lá em alto mar, esse navio começa a ser açoitado por ondas fortes. E ali o Senhor é revelado que o motivo dessa tempestade, dessas ondas, tinha sido a desobediência de Jonas. Então ali Jonas é lançado ao mar.
E diz a palavra de Deus que então um peixe o engole, amém? Deus, ele é perfeito. Às vezes Deus, ele vai permitir que coisas nos engulam, mas não nos matem. Eu me pergunto por que, né, um peixe que não tinha dentes, por que ele não foi mordido, né? Por que não foi um tubarão? Porque ele morreria. Então até as provações de Deus, elas são dadas na medida certa, porque o desejo de Deus nunca é matar. O desejo de Deus sempre é que o homem se arrependa. O fato de Jonas ter sido engolido por um peixe, e o fato dele ter sido engolido, já demonstrava ali a misericórdia de Deus. O que eu quero falar? Que muitas vezes nós achamos que as coisas estão ruins, mas elas poderiam ser muito piores. Amém? E às vezes aquilo que nós estamos passando de luta e dificuldade é até um livramento do Senhor. Porque Deus poderia ter escolhido outro peixe, que com certeza o mataria. Mas aquele peixe foi escolhido por Deus na medida certa e para cumprir o destino de Deus. Aquele peixe o engoliria e ele se manteria vivo lá dentro, até o tempo que ele decidisse, porque a Bíblia diz que o tempo que Jonas permanece dentro daquele peixe é o tempo que ele demora para se arrepender. Não é o tempo que ele demora para sofrer, mas é o tempo que ele demora para se consertar com o Senhor. Amém? Então veja que a partir do momento que ele se conserta-se com Deus, ele é livre, ele é liberto. Então há muitas pessoas que elas se perguntam, quando isso vai passar? E às vezes isso, o fruto dessa pessoa estar vivendo essa situação é uma desobediência, algo que exige dela um conserto em uma aliança que ela quebrou. Porque a gente nunca pode esquecer que quando nós nos entregamos a Deus, nós aceitamos um relacionamento de aliança. A aliança fala de fidelidade, fala de comprometimento, amém? E toda vez que uma aliança é quebrada, toda vez que uma pessoa de alguma forma que tem Jesus, ela quebra a sua aliança, essa aliança ela tem que ser consertada. É claro que os níveis de conserto de Deus, que Deus estabelece, sempre será em níveis de misericórdia. Então a gente vai ver claramente isso, justamente no fato de Deus ter criado um conserto, uma situação possível para Jonas se consertar. Isso vai ser transmitido e ficar claro na escolha desse peixe. E justamente um peixe que iria mantê-lo preso, mas ao mesmo tempo era um peixe que o salvaria de morrer afogado. É ou não é? Né? Se ele não fosse engolido por um peixe, ele morreria certamente afogado. Mas veja bem, ao mesmo tempo que ele está ali, tem situações que muitas vezes vão acontecer conosco, não vai ser sempre assim, que você vai ver Deus em tudo aquilo. E a gente precisa o quê? Correr para consertar com o Senhor. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso também, conserto de Deus, amém? Restabelecer a nossa comunhão. Vamos ler, nós vamos meditar do versículo 7 ao verso 10 e vamos meditar em alguns outros textos da Bíblia, mas eu quero iniciar. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a minha oração no teu santo templo. Então eu quero já começar com o versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma. Bem, o que Jonas está passando dentro daquele peixe? Ele está passando por um momento de tristeza, de angústia, bem, de desespero, de solidão, porque ele está só, de depressão. A alma dele está abatida. Toda vez que a Bíblia fala sobre a alma abatida, ela fala sobre isso. E por que a alma dele está abatida? Hoje nós vamos tratar o abatimento da alma em dois sentidos. Existem muitas coisas que podem abater a alma, ansiedade, várias situações. Mas hoje eu quero focar com você, com a igreja, com todos que estão me ouvindo, em duas situações que a nossa alma se abate. Uma delas está clara na história de Jonas. Qual que é? Por que a alma de Jonas está abatida? É simples e claro. Porque ele desobedeceu a Deus.
Ele estava em desobediência, em rebeldia. Então, toda vez que um cristão desobedece a Deus, o que vai acontecer com ele? A sua alma vai começar a se abater. E aí é interessante. Por quê? Porque Deus, Ele é a fonte da nossa alma. Se eu me afasto de Deus, eu começo a sofrer perturbações no meu interior. É o que muitas pessoas não entendem. Por isso que você vai ver pessoas se afastando de Deus. Amém. E aí, ao invés dela, ela começa a sentir angústia, tristeza. Ao invés dela se aproximar de Deus, ou se consertar com Deus, sabe o que elas fazem? Elas começam a regressar para o mundo e querer curar essas angústias com aquilo que outrora um dia elas haviam abandonado. Bebida, relacionamento, droga, sexo ilícito, amizades do mundo. E ela não precisaria disso. Por quê? Porque isso não vai curar. A alma, só quem domina e quem apacenta a alma é Jesus. Não existe, uma das coisas mais sublimes da obra de Cristo é que quando nós aceitamos Jesus, nós ganhamos um apacentador das nossas almas. Porque se tem um perigo que o homem corre, é a sua própria alma. Tem hora que a alma está feliz, tem hora que a alma está triste, tem hora que a alma está em paz, tem hora que ela quer brigar com todo mundo. É assim ou não é? Agora, o homem que tem Deus, a sua alma muda, não, mas ele ganha um apacentador. O que é isso, pastor? Quando essas situações acontecem no âmbito da nossa alma, nós contamos e nós temos e sabemos aonde nós vamos encontrar a solução no nosso pastor. Naquele que tem poder, naquele que vai trazer bálsamo, cura, naquele que vai trazer paz, naquele que vai trazer alívio, naquele que vai trazer mansidão. Então, toda vez que eu e você estivermos com a nossa alma batida, muitas vezes pode ser porque nós fizemos algo que trouxe maldição, que trouxe consequência, algo que muitas vezes foi feito fora da vontade do Senhor. Ou nós brigamos com alguma vontade de Deus. No caso de Jonas, era algo claro, ele estava brigando contra a vontade de Deus. Ele não queria fazer aquilo que ele sabia que era a vontade do Senhor. E muitas vezes vai ser assim conosco. Deus, eu quero te servir, amém. Nós falamos isso é saudável. Mas quando nós falamos isso, nós abrimos uma permissão para Deus. E muitas vezes Deus fala, tudo bem, eu acredito. Então faz isso para mim. E aí muitas vezes aquilo que Deus pede não é de acordo com aquilo que nós queremos fazer. Então tem muitas angústias que uma pessoa passa, que é simplesmente o fato dela não querer aceitar a vontade do Senhor para a sua vida. Eu digo que essa é 99% das angústias do mundo sem Deus. Então tem pessoas que estão sofrendo em casa, na mão de médicos, embaixo de um jugo de enfermidade. Estão vivendo embaixo de uma maldição hereditária, de um vício. Por quê, pastor? Mas aquele vício é terrível, mas se essa pessoa, ela se rende à vontade de Deus, ela se entrega a Deus, e ela se conserta-se com Deus, Deus liberta, Deus quebra o jugo, Deus tira o vício, Deus tira os relacionamentos abusivos, Deus tira a tristeza da alma. Então o que aconteceu com Jonas? Por que a alma de Jonas está abatida? Porque ele havia tido ações na sua vida de desobediência a Deus. E toda vez que o homem, eu e você, agirmos em desobediência àquilo que é a vontade do Senhor, a alma vai sofrer. A alma vai sofrer. Por quê? Porque ela se distancia do seu pastor. E a alma, ela só está segura e protegida quando ela está guardada e perto do seu pastor. Toda vez que eu me distancio da palavra, eu me distancio de Cristo. Toda vez que eu me aproximo da palavra,
eu me aproximo do meu pastor. Consequência, esse pastor sabe me apacentar. Ninguém te apacenta como Deus. Ninguém nos entende como Deus. Amém? Então esse é o primeiro caso. Segundo caso, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 142. Esse é o segundo caso. Nem sempre o abatimento das nossas almas será por desobediência a Deus, por rebeldia, por pecado, por não querer aceitar a vontade do Senhor. Amém? Nem sempre. Por quê, pastor? Porque senão eu seria obrigado para falar para você que aceitou Jesus, você nunca mais ia sentir abatimento. E é mentira. Muitas vezes, como servo de Deus, eu sinto ataques na minha alma, sinto a minha alma abatida, né? Em vários momentos. Bem? Muitas vezes num dia a gente fica feliz e triste. É ou não é? Bem? E não quer dizer que eu pequei, não quer dizer que eu estou longe da vontade de Deus. Então eu quero convidar você em cima desse texto, do Salmo de número 142, é um salmo de Davi, amém? E é interessante que o meu título diz assim, oração que Davi fez quando estava na caverna. Por que eu preciso aprender a entender isso? Porque Davi está na caverna, que também é um simbolismo de uma prova que ele está passando, amém? Mas ele não está na caverna por desobediência. Davi, se você for comparar com Jonas, ele está vivendo a mesma situação, só que Jonas está vivendo por rebeldia. Davi não, ele está vivendo porque justamente ele está agradando a Deus. E o texto diz que ele está na caverna, e na caverna ele faz uma oração. Então, o que eu preciso entender? Veja, tanto numa situação quanto a outra, o cristão e a pessoa, pastor, eu estou longe de Deus, o que eu preciso fazer? Orar. O que é orar, pastor? É falar com Deus. A grande questão que a Bíblia diz assim é, quando você fala com Deus, você tem que pensar no que você fala, porque Deus ninguém engana. Deus não se move por promessas vazias. Deus é um Deus de palavra. Então, se você está em desobediência, você falar para Deus assim, Deus, me tira dessa situação e eu vou te servir, cumpra isso. Porque muitas vezes Deus não atende. Né? Porque Ele sabe que se Ele atender, a pessoa não vai servir Ele. E pior do que a situação que uma pessoa que está em desobediência está vivendo, por pior que seja, e aí eu comparo, usando o mesmo texto de Jonas, bem? Porque aí da segunda vez não é o peixe sem dente, vai vir um peixe com dente. E aí ele está frito. Então muitas vezes é até livramento Deus não atender, porque se Ele atender e você não cumprir, aí a maldição é pior. Agora, quando Deus vê uma pessoa decidida, consciente do que ela fez, porque eu quero falar com todos aqui, pecado é consciência. Se tem algo que o pecado ele tem que trazer, ou o erro tem que trazer, é consciência, é conscientização. Eu gosto muito do texto do filho pródigo, porque o texto diz assim, que ele fez o que fez, mas quando ele estava lá sofrendo, quando a Bíblia fala de riqueza, de gastar com os prazeres do mundo, ela é uma comparação de uma pessoa que está encantada, ela está dominada. Mas o texto diz que embaixo daquele domínio, encantamento que aquele filho viveu, ele teve um lapso de sobriedade, de consciência, que ele falou assim, opa, eu sei que na casa do meu pai tem gente, os servos dele, os empregados, vivem melhor do que eu. Quer dizer, ele teve um lapso de consciência. O que livra uma pessoa do pecado? Ela se conscientizar. Tem gente que ele está no pecado, mas ele não quer se conscientizar do erro que ele está fazendo, ou do que ele fez. Se tem algo que o pecado... veja bem, você vai ver muitas pessoas que querem cobrir o erro, achando que as coisas vão acontecer e consertá-la, criar um mundo de fantasia com Deus. Isso não existe.
pastor, você vê pessoas que estão errando, dando passo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se eu não tratar a questão do pecado, ou desobediência, ou de qualquer área da minha vida que está fora da vontade do Senhor, conscientemente, eu estou me iludindo. Estou dando munição para o diabo. Agora, quando Deus vê o ato consciente, quebrei a cara, o que isso produziu? Consciência. Opa, quebrei por quê? Cometi erros, falhei, estou disposto a reconhecer, mas agora eu vou me levantar no Senhor. Aí essa pessoa começa. Porque a Bíblia diz o quê? Que o arrependimento tem que produzir fruto. E o que eu vejo? Pessoas que se dizem arrependidas, mas não quer produzir o fruto do arrependimento. Eu vou dar um exemplo. Você errou em Deus, você é crente, errou em Deus. É pecado? É. Qual é a sua atitude que você tem que ter? Primeiro, coração quebrantado para ser corrigido. Por Deus e pelos homens. Mas aí você vê um monte de gente que peca, você não pode falar nada. E a pessoa fala que se arrependeu. Não. Porque o primeiro sinal do pecado, do arrependido, é que agora ele está com o coração quebrantado. Arrependido, que continua orgulhoso, que continua soberbo, que continua arrogante, ele pode ter tudo, menos arrependimento. Arrependimento é a condição de quebrantamento. Entendi. Quando eu entendo e reconheço, estou disposto a assumir, agora eu estou pronto para Deus me exaltar. Aí Deus vem. Se aquele ato grave que ele fez era para acabar com tudo, ele se arrependeu, Deus tem misericórdia. E às vezes Deus não permite, até Deus acrescenta mais, porque Deus viu arrependimento e disposição. Aí você vê um monte de gente que não se arrependeu e quer restituição. E ainda fica falando que quer, não vai ter. Porque até para receber a restituição, tem que passar pelo preço do coração quebrantado e contrito. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser como crianças. Mas vamos aqui para o segundo texto, agora de Davi, amém? Salmo de número 142, verso 3, ele diz assim: quando dentro em mim desfalece o meu espírito, está falando o quê? Espírito desfalecido, tristeza. Aqui Davi falando, olha Deus, quando dentro de mim o meu coração, o meu espírito se desfalece, que tem momentos assim, és tu quem conheces a minha vereda. Meu irmão, vida cristã é vida. Davi diz assim, olha, quando eu estou triste, é o Senhor quem conhece os meus caminhos. Tanto os que eu tenho pisado, o Senhor tem visto. É como se Davi tivesse, o Senhor sabe que eu tenho andado correto, que eu tenho sido fiel. O Senhor sabe que eu tenho me esforçado. O Senhor sabe, o Senhor conhece os meus caminhos. É como se ele falasse isso. Só que também é como se ele falasse assim, o Senhor sabe o meu futuro. O Senhor conhece. Porque veja bem, dá um exemplo aqui. Eu quero ir para o Ponte Alto. Aqui pela Principal, pela Florestan Fernandes. Né? Vou sair daqui, vou pegar a Florestan Fernandes aqui. Douglas, eu. É como se Deus já estivesse lá na frente. Quer dizer, Ele já passou por onde eu vou passar. Então Ele já sabe aonde eu vou passar. É como se Davi estivesse falando isso. O Senhor conhece o meu caminho. Eu ainda não conheço. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei. E é nesse sentido que eu creio que Davi está falando aqui. Por quê? Porque ele diz assim no restante, no caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Então quer dizer, Davi está falando assim, eu sinto que tem armadilha preparada para mim na frente. Só que eu não vejo, porque está oculto. Mas eu sinto na minha alma. Ele está falando assim, tem muitas vezes tristeza que a gente sente, que é o Espírito Santo
te alertando para você orar. Porque é isso que ele vai fazer. Então quer dizer, enquanto Jonas está orando, porque ele pecou, para sair da prova, Davi está orando porque não pecou para não entrar nela. Veja. E os dois sentem as mesmas coisas. Mais uma vez, aí ele fala assim, então tem tristeza que a gente passa para isso. Então às vezes você vai sentir algo, você em Deus, que você tem que identificar. Só que assim, qual atitude que eu tenho com esses sinais? Tem gente que não pode sentir tristeza, que se sentir já chora, já vai para uma cama, já se isola do mundo. Aquela tristeza que era para ser um alerta, que era para levantar dentro dela um gigante, atitudes espirituais, derruba ela. Derruba ele. Então, irmãos, tem coisas que eu não vejo, mas o Espírito Santo acende dentro de mim uma lâmpadazinha que às vezes vem em forma de um sentimento ruim. E eu sei que eu já falo, Senhor, livra, quebra isso. Eu não estou vendo. Davi está falando isso. Davi está falando assim, eu sei que tem muitos inimigos na minha frente. Tem inimigos contra mim, contra você. Não pense, é tudo lindo e maravilhoso. Não. Além de demônios, pessoas vão surgir na minha frente, na sua, nos nossos caminhos, para tentar nos destruir. Bem? Para tentar acabar conosco. E geralmente serão situações mais fortes e mais poderosas e mais grandes do que eu e você. A Bíblia diz isso. Por isso que Davi entende isso. Então há situações. Então, esses são os dois tipos de abatimento da alma que eu queria conversar com você nessa noite. Duas atitudes, duas situações. Vai ver, você pode às vezes se encaixar em uma delas. Pastor, quando eu errar, o que eu faço, pastor? Vai vir a tristeza, o que eu faço? Corra para a presença de Deus, se conserte, se corrija. Amém? Pastor, e quando eu sentir algo que eu não estou errando, corra para a presença de Deus, vá orar, repreenda armadilhas, repreenda laços, repreenda estratégias. O diabo está tramando coisas no seu trabalho, tramando coisas na sua vida pessoal, na sua família, na vida dos seus filhos. O Espírito Santo está sinalizando. Você vai sentir aquela tristeza, acha que eu vou sair para andar. Não, era para você ter ido para o seu quarto orar, era para você ter ido ler a Bíblia, era para você ter ido agir profeticamente como homem de Deus, como uma mulher que tem autoridade, que crê no que Jesus fez, que você tem autoridade em Jesus para quebrar, para desbaratar os planos do diabo. Davi vivia nesse nível, Davi agia assim. Aí, mas eu estou vivendo uma vida cristã de ir para a igreja? Não, você foi chamado para ser cooperador com Deus. O que é isso? Que se você não se mover, Deus não vai fazer, ficar livrando você não como um bebezão, não. Nós somos parceiros, é parceria, é aliança. Qual que é a sua parte? Orar. Qual que é a parte de Deus? Fazer um milagre, derrubar os inimigos, livrar os seus caminhos. Quem está com a parte mais difícil? É Deus. Sempre será Deus. Que parceria boa, que aliança boa, amém? Eu quero só ler algumas coisas que eu anotei no esboço. Muitas vezes o abatimento da alma é por causa que o Espírito Santo está me avisando que tem laços ocultos preparados. É o que Davi está vivendo. O que nos diferencia do ímpio é se as nossas atitudes são de acordo com a palavra. Salmo de número 11, verso 4 e 5. O que é isso, pastor? Irmãos, a Bíblia diz que os justos serão provados. Pastor, eu sirvo a Deus. O que vai acontecer com você? Você vai ser provado. Se você é fiel, você vai ser provado na sua fidelidade. Se você é infiel, Deus vai permitir que coisas aconteçam na sua vida. Permitir, não é Ele que faz. Ele vai permitir.
E quero falar mais, as permissões de Deus sempre são permissões misericordiosas, porque se Ele fosse deixar você e eu colhermos aquilo que nós merecíamos, não seria um peixe que nos engoliria, seria o Godzilla que nos mastigaria. Porque Deus põe o peixe, o diabo já inventa o Godzilla, né? Aquele demônio lá, o Leviatã, e destruiria. Que é o que o mundo das trevas prepara. Salmo de número 11, verso 4, diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, provam os filhos dos homens. Quer dizer, todos são provados. A grande diferença é se eu vou ter a atitude de Jonas, se eu sou provado como Jonas, se a situação que eu estou vivendo é por desobediência, ou se a situação que eu estou vivendo é como Davi, para a honra. Em nome de Jesus, todos seremos provados. Eu, você e todos aqueles que escolheu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, passarão pelo teste da prova. Sempre será assim. A grande questão é, se você está em desobediência, volte para Deus. Porque senão, e quando eu falo voltar para Deus, não é voltar para a igreja. É conserto de aliança. Porque Deus, os olhos de Deus não estão no culto de domingo à noite nem de sexta. Os olhos de Deus, como diz o texto, está no tanto templo dele olhando todos. Então Deus está te olhando, eu e você, todos os dias, toda hora, aonde você e eu formos, os pensamentos, Ele sabe de tudo. Se você tem algo que te está distanciando de Deus, se conserte hoje. Tome uma decisão hoje, amém? Aleluia! Glória a Deus! Miqueias 1, 2 e 4, eu quero ler. Livro de Miqueias, volte para Jonas e Miqueias já é o próximo livro. Miqueias diz assim: ouve todos os povos, verso 2, presta atenção à terra e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, desce, anda sobre as alturas da terra. Eu anotei aqui, devemos crer que Deus intervém em nossas vidas. Olha a oração, olha o que esse homem diz. Ele diz assim: ouve todos os povos, presta atenção à terra, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo. Ele está falando assim: Deus ouve, Deus é testemunha. Nós cristãos, eu que sirvo a Deus, tenho que crer que Deus está vendo tudo, e que Ele é testemunha de tudo. Ele é o juiz, Ele é a testemunha. Por isso que no julgamento de Deus não tem ponto de escapar. Ninguém vai falar assim, ó, que nem é lá em casa, um filho erra e o outro vem denunciar, mas você já fica meio com o pé atrás. Essa testemunha aí é meio duvidosa, porque ela tem direitos escusos, né? Então vem lá o Arthurzinho e fala assim: ó, pai, o David não fez isso. Mas geralmente o Arthurzinho pode vir fazendo isso porque ele tem algum interesse nisso, né? Ou ele fez algo pior. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele é a testemunha e o juiz. Ele está falando assim, ó, não adianta mentir não, porque eu vi. Eu que estava vendo. Ah, mas quem falou? Eu sempre brinco, né? Quando alguém faz algo que ela é julgada e ela diz assim: quero ver quem falou, quem viu, é porque tem culpa. Geralmente quem se defende assim é porque tem culpa no cartório. Porque a pessoa que ela não pergunta quem viu, ela fala: eu não fiz. E se ela fez, ela vai pagar o que ela fez, o que ele fez. Isso é conserto de Deus, isso é palavra do Senhor. Agora é claro, se eu vou para a cruz, toda a minha vida e os meus erros vai ser medido pela obra da cruz. Misericórdia, graça, mas nunca mentira, sempre verdade. Nunca com medo, sempre com arrependimento, porque eu creio no amor de Deus, e o amor de Deus lança fora todo medo. O profeta crê, ele crê, e ele diz assim no verso 3, porque eis que o Senhor sai do seu santo lugar, desce e anda sobre as alturas. Ele cria que Deus intervia, ele cria
que Deus saía do lugar dele e agia na terra. Eu e você temos que crer assim. Por isso que Jonas ora. Jonas, ele tem todos os erros do mundo, mas ele sabe, ele tem fé. Ele tem muita fé. Ele crê que Deus vai ter misericórdia. Ele crê quando ele vai orar pedindo arrependimento. Ele cria, ele sabia, Deus está lá e ele está vendo. E ele pode me salvar. Ele crê. Eu e você temos que crer. Arrependimento também é para quem crê. Quem não se arrepende não crê em Deus. Não é possível. Porque o arrependimento é um atributo de quem crê. Porque a falta de arrependimento está me fazendo ficar preso. Então, como é que posso? Logicamente, uma pessoa está presa, sofrendo, e ela não se arrepender. O arrependimento vai livrá-la. A não ser que ela ache que o arrependimento vai destruir ela. Não, o arrependimento livre. Ele diz assim: eu creio que ele vem. Os montes debaixo dele se derretem. Verso 4. Quando Deus faz, quando Deus age, tá, meu irmão, os montes se derretem, é o que ele está falando, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. É como se Deus falasse: olha, Douglas, quando você se arrepende, sabe aqueles teus problemas? É como cera diante do fogo, vai cair. É como água que se precipitam no abismo. Como que é? Já viu aqueles filmes daquelas cachoeiras lá, e aquele grandone vem um barquinho? De repente o cara está lá, né, na cachoeira, o barquinho vem, de repente está um abismo, você faz, sumiu. Ninguém sabe de onde veio aquilo. Está lá. Ele está falando assim: Douglas, essa é a minha obra. Eu quero ir na frente do meu povo. Se tiver montes na frente do Douglas, monte para mim eu não consigo transportar, mas diante do meu Deus é cera. Aleluia. Quem pode viver longe de um Deus desse? Quem pode viver longe das palavras de um Deus desse? Eu não posso. Eu não quero. Aí você fala assim: por quê? Porque eu sei que muitos montes vão surgir diante de mim. Eu sei que muitas águas vão surgir diante de mim. Mas eu, com meu Deus, os montes se derreterão. As águas serão sucumbidas. É isso que ele está falando, amém? O meu Deus intervém, aleluia. Vamos voltar para Jonas, um livro atrás, no capítulo 2, ele diz assim ainda, no verso, vamos lá. Ele diz assim: quando desfaleci em mim, eu me lembrei de ti. Meu irmão, tem momentos, oração poderosa é aquela que nos leva a nos lembrar de Deus. Tem gente que passa a vida e o dia inteiro não se lembra de Deus. Ele está falando assim: eu me lembrei do Senhor. Quer dizer, ele havia esquecido a Deus. Mas quando ele estava lá, passando na luta, ele se lembrou de Deus. Tem gente que vai só se lembrar de Deus na hora quando a doença vir. Tem gente que só vai se lembrar de Deus quando perder a segurança do dinheiro. Tem gente que só vai se lembrar de Deus quando a casa cair. Precisava? Não. Porque olha que interessante. Deus nunca se esqueceu de Jonas. Deus nunca esquece do filho dele. Deus nunca se esquece de mim e de você. Não é as atitudes de Deus que faz com que eu sofra. Quem havia se esquecido de Deus? Quem era? Jonas. Quem se esquece de Deus sempre é o homem. Sempre é uma atitude ingrata do homem para com o seu Criador, para com o seu Pai. Amém? Um ímpio se esquecer de Deus é até natural, porque o ímpio não conhece a Deus no ver, só no ouvir falar. Agora, duro é quando você vê crentes que Deus fez milagres, Deus abençoou, Deus prosperou. Amém? Chega dia 5 e dia 20, lembra do mercado, lembra dos seus bel prazer, mas não lembra de Deus.
Você quer as datas que o homem mais se esquece de Deus? É quando pega dinheiro. Sabe o que é dízimo e oferta? É se lembrar de Deus. É aliança. Mas, pastor, eu nunca esqueço disso. Amém? De uma jovem chegou para mim, pastor, na hora que eu quero arrumar um emprego, eu perguntei, para quê? Quando eu arrumar um emprego eu vou sair de casa. Eu falei, então eu vou orar para você nunca arrumar um emprego. Uma vez outro brincou comigo e falou, pastor, não está dando para vir para a igreja, porque eu estou trabalhando muito. Eu falei, então eu vou orar para você perder o emprego. A pessoa ficou assustada. Mas, irmão, eu prefiro que ela perda o emprego, esteja firme com Deus, do que vive uma vida sem Deus, achando que está bem, ou achando que pode enrolar mais um tempo, ou levar mais um tempo. O tempo é urgente. As coisas estão urgentes. Não há tempo a perder. Não há minuto sequer. Não há. Aí ele diz assim, eu me lembrei, e eu anotei aqui. Lembre-se de Deus. Nós muitas vezes temos que nos lembrar que temos que fazer algum concerto com Deus. Do que Jonas lembrou? Você acha que Jonas lembrou assim, lembrei de Deus. Acho que eu estou lembrando daquele homem de cabelo branco. Tem gente que lembra de Deus assim, não. Lembrar de Deus é lembrar das coisas que eu tenho que fazer para colocar a minha vida na palavra. Quando Jonas falou assim, lembrei de Deus, sabe o que Jonas lembrou? Lembrou que ele tinha que ir para Nínive e que ele tinha pecado. Isso era lembrar de Deus. É o que ele está falando aqui. Eu me lembrei que Deus me deu uma ordem e eu não cumpri. Tem gente que acha que se lembrar de Deus é só Deus me abençoa, me socorre. Não. Toda vez que você toma atitude de conserto, você está se lembrando de Deus. Eu estou me lembrando de Deus. Aí ele fala assim, eu me lembrei. Quando ele se lembrou do que ele tinha que fazer, há um caminho do conserto. Porque aí ele sabe o que ele tem que fazer. Se arrepender. Eu errei. E aí essa oração que ele vai fazer tão poderosa. Amém? Então muitas vezes, lembrar de Deus é lembrar dos concertos. Grave isso. A nossa oração tem que subir até o templo de Deus. Essa é maravilhoso, amém? Aleluia. Porque ele diz assim, subiu a ti a minha oração no teu santo templo. As nossas orações têm que ser poderosas. Irmão, Deus não tem tempo a perder com conversa fiada. Deus não tem tempo a perder com hipocrisia. O tempo de Deus é muito precioso, até porque 1 minuto para Deus é como 1000 anos. Um dia. Imagine você pode perder um dia, agora se Deus perder um dia é como se fosse 1000 anos. Se o do homem vale muito, imagine o de Deus. Agora ele diz assim, olha, a minha oração subiu, a oração do crente tem que subir, tem que passar das coisas. E ele diz assim, agora eu sei que a minha oração subiu até o templo de Deus, a minha oração subiu até o seu santo templo. Quem está falando isso? Ele. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que ele orou a maneira correta. Ele sabe que agora ele está se consertando. Ele agora está dando uma palavra para Deus. Deus, a partir de hoje, o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Porque um dia eu falei e não cumpri. Agora ele está falando isso para Deus. Sabe o que Deus viu nele? Sinceridade. Eu creio que agora essa oração está me agradando. Porque eu vejo um homem de palavra agora. Tem oração, irmãos, que não sobe, que não passa do teto, que nem a própria pessoa crê que ela vai fazer o que ela está falando. Agora imagine Deus. A Bíblia diz que a oração dele subiu até o santo. Não é qualquer lugar, não subiu até os céus, subiu até o santo templo de Deus. Oração poderosa. Verso 9. Amém? Eu anotei assim,
Verso 9 continua: eu, porém, com um cântico de ações de graça, te oferecerei sacrifício. Quando alguém se arrepende, ela tem prazer em sacrificar para Deus. As ofertas delas são prazerosas. Irmãos, às vezes eu me constranjo com alguns irmãos na igreja, com tanto prazer que eles têm, com tanta liberalidade. Às vezes eu me preocupo com irmãos que ofertam muito. Às vezes a gente se preocupa, meu Deus, aquela pessoa é tudo abençoa, será que não vai faltar? Eu sei que há no coração dela essa palavra. O sacrifício não é sacrifício, é cânticos. Porque ele diz assim: eu, porém, com cânticos de ação de graça, te oferecerei sacrifício. É como se ele estivesse falando assim: aquilo que para o homem é sacrificante, eu vou com prazer. É o que o Paulo ensina. Aquele que oferta, oferte com alegria. Você vê a alegria, o brilho no olhar, o prazer de dar, de entregar, de fazer para Deus. É isso que tem faltado. Há muitas pessoas egoístas. Há muitas pessoas que fazem um pouquinho e acham que estão agradando a Deus. Oferta não é esmola, igreja não precisa de esmola, igreja precisa de adoradores, que as suas ofertas na mão do adorador se tornem em incenso suave e agradável ao Senhor. Tem muita oferta entregue no altar, que elas são fogo estranho, ela vem de corações egoístas e avarentos. Não pense que é só entregar, Deus olha o coração do adorador. Agora Jonas está falando: eu entro com ações de graça, te ofereço o meu sacrifício. Aí ele entra numa outra parte, ele diz assim: o que votei, pagarei. Ele não diz assim: ah, Senhor, está vendo aquela dívida que eu tinha com o Senhor? Esquece. Ele diz: não, estou disposto a pagar o que eu falei. E eu creio que um dia ele tinha dito assim: Senhor, aonde o Senhor me mandar eu vou. Quem já não fez essa oração? Oração de novo convertido. Minha vida é tua. A partir de hoje que o Senhor fala, eu vou, nunca mais vou fraquejar, né? Aí passa um tempo. Cuidado com o que você ora. Porque se você orou, você tem que pagar. Se você falou, você tem que cumprir. Jonas está falando assim: eu vou pagar o que eu prometi. Sabe o que é interessante? Ninguém enrola Deus. Sabe onde o peixe cuspiu Jonas? Em Nínive. Como se Deus fosse: então paga agora, vai pagar agora. Porque tem gente que fala: Deus, eu pago. Aí Deus põe a coisa: ah, Senhor, tá vendo? Eu achei que, achou o quê? Que Deus é sem vergonha, irmão? Deus deu chance. Isso é coração quebrantado. Rapidinho. O peixe cuspiu ele, não precisa nem de barco, vai direto, linha direta. Vai pagar? Vai. Deus creu, então tá bom. Coração, pagar o que fez. E aí, irmão, a gente cai na misericórdia de Deus. Aí Deus vem com misericórdia. Aí Deus restitui. Porque Deus ama aquele que tem fé. E aquele que tem fé sabe que 1000 vezes é melhor consertar com Deus e ser corrigido pelo Senhor do que ficar sem Ele. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus queria que ele obedecesse em tudo, mas ele não cumpriu. Entenda, versículo 9 ainda, ele diz assim: o que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Eu anotei assim, aleluia. Vamos lá, onde está aqui? Qual voto, Jonas? Eu creio que ele falou para que Deus, que ele iria obedecer em tudo, mas ele não cumpriu. A salvação só vem de Deus. Não existe
existe salvação fora de Deus. Não existe. Ah, pastor, olha, eu estou meio distante do Senhor, mas deixa eu melhorar que eu volto. Não vai melhorar, vai piorar. Vai piorar. Ah, deixa, ó, eu vou voltar. Quando? Volta agora. O arrependimento é uma decisão, um ato. Ah, eu estou meio assim, uma hora. Volta já, porque quanto mais só vai piorar. Não existe salvação longe de Deus. E quando eu quero falar de salvação, não é de salvação apenas para a eternidade. É reorganizar a vida, é reorganizar as finanças, é tudo, é a família. Longe de Deus, tudo vira uma bola de neve. Agora, quanto mais você demorar, mais essa bola vai crescer. E aí Jonas fala, não existe, a salvação vem do Senhor. Não está dizimando, o que você tem que fazer? Volta a dizimar. Pastor, mas quando melhorar eu vou dizimar. Não vai melhorar, vai piorar, porque não tem como. Pastor, olha, quando eu resolver esse relacionamento eu volto. Não vai voltar, não vai resolver, vai piorar. É hoje. Por quê, pastor? Porque só quem pode... Sabe o que é pior? Você se meteu nessa e Deus ainda vai vir, vai te salvar. Só que para Ele salvar, no mínimo, você tem que voltar para Ele. Eu não estou querendo aqui ser chato, eu não estou querendo aqui jogar erro, não é isso. Eu estou falando que é uma questão inteligente. Só que o diabo, ele precisa fazer com que você sejamos enganados na nossa própria maneira de pensar. Então a gente vai achando, e tem alguns que têm um pensamento que até parece que são espirituais. Ele ainda quer falar assim, não, olha, eu me meti nessa enrascada, mas olha, quando eu vou fazer de tudo para consertar e eu vou voltar, isso é orgulho. Por quê? Não quer ser corrigido? Não quer que ninguém fale de você? Não interessa o que estão falando de você nessa terra. Interessa o que falam de você no mundo espiritual. É isso que vale, o peso espiritual das coisas. E Jonas diz assim, a salvação vem do Senhor. É interessante, irmãos, que a salvação de Jonas não começa quando ele sai do peixe, a fé dele. Agora ele já está dentro daquele peixe, cheio de fé. Ele ainda está dentro do peixe. É como se ele estivesse falando assim. É como se naquele momento de arrependimento, quebrantamento, algo já fosse quebrado dentro dele. Aquela tristeza, aquele abatimento já começa a ser quebrado ali. E começa a dar lugar à ousadia. Agora ele já não está vendo mais a morte. Agora ele já está vendo o livramento. É louco, né? Isso é fé. É o que Deus faz. Porque é isso que vai começar a mudar as coisas. Deus é bom demais. Amém? Deus é bom demais. É esse Deus que nos ama. É esse Deus que eu quero servir o resto da minha vida. É esse Deus que não vai me rejeitar pelas minhas quedas. Mas as minhas quedas servirão para me experimentar o bom e forte braço do meu Senhor. A Bíblia diz que o justo pode cair, mas todas as vezes Deus o levanta. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você crê nisso? A salvação vem de Deus. Entenda. Eu quero ler só alguns textos. Sofonias 3,17, mais para frente, Miqueias. Eu sei que eu estou passando do horário, mas está tão bom a palavra. Pelo menos para mim. Eu não vou sair daqui mesmo, né? Sofonias 3,17 diz assim: o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti. Amém? Diga assim: Deus está na minha vida. Deus está no meu coração. Aí ele diz assim: poderoso para te salvar. Imagine. Jonas está lá. E o Deus poderoso lá junto dele para salvar ele. Só que tudo dependia de uma atitude de Jonas.
Sabe qual é o problema? Tem pessoas que têm mais medo do que os outros vão falar, das consequências do mundo, do que fé na palavra de Deus. É por isso que Davi é o que é. O que diferencia Davi de Saul? Davi, pecado humano, físico de Davi é muito pior do que o Saul. Mas quando Davi peca, ele diz assim: Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a tua presença. Saul não. Saul já havia perdido a presença de Deus muito tempo, não havia percebido. Ele estava com medo de perder as pessoas. Quem se arrepende não tem medo de perder as pessoas, ele só tem medo de perder uma presença, a do Senhor, a de Deus. E aí quando ele sente isso, vem coragem, vem ousadia, ele enfrenta tudo, porque Deus está com ele. Agora Jonas está cheio de Deus, amém? O Senhor teu Deus está no meio de ti, Ele se deleitará em ti com alegria, te renovará no seu amor, Ele se regozijará em ti com júbilo. É linda essa palavra, amém? Eu não vou pregar esse versículo, porque senão a gente não sai daqui, porque eu tenho alguns versículos a mais, amém? Volta lá para Jonas. O texto diz assim, olha o que diz o texto depois de tudo isso, verso 10: e o Senhor falou com o peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Eu acho maravilhoso, amém? Jonas fala com Deus, Deus fala com o peixe. Meu irmão, fala com Deus, que Deus vai falar com o teu chefe. Fala com Deus, que Deus vai falar com o teu marido. Fala com Deus, que Deus vai falar com quem for que você precisa falar. Para de se humilhar, para de ficar gritando, para de ficar querendo converter o seu filho. Fala com Deus, busque a Deus, ame a Deus, sirva a Deus. Tudo que eu tenho é prova do meu serviço a Deus. Eu não teria capacidade de ter uma esposa, os filhos que eu tenho, mas eu aprendi a falar com Deus, e Ele fala com o peixe. Ele fala com o peixe. Agora imagine Jonas querer falar com o peixe. Peixe, me tira daqui. Ai, peixe. Tem gente que fica assim uma vida inteira naquela ilusão, achando que um dia as coisas vão acontecer. Fala com Deus. Deus fala com o peixe. O peixe não ouve a sua voz, não adianta. Patrão não ouve a sua voz. Vai ver, ele até falou. Mulher não ouve a sua voz, mas Deus ouve. E Ele fala. Quando Ele fala, peixe tem que ouvir. Marido se dobra. Irmão, já vi irmãzinhas passando a vida inteira sofrendo a mão daquele homem duro, mas um dia Deus trata com o homem. Vem uma enfermidade, põe um homem na cama, aí ele vira o esposo mais lindo do mundo, mais amoroso do mundo. A mulher falou a vida inteira, ele não fez nada, mas um dia Deus falou. Deus trata. Não é que Deus põe enfermidade, não, mas Deus permite. Deus sabe falar. Se tem algo que Deus sabe é falar. Ele fala com tudo. A palavra dele é poderosa, a voz dele é poderosa. E eu quero encerrar no Salmo de número 33. Já estou encerrando o último texto. Salmo de número 33, o verso 9 e o verso 10. Diz assim. Todo Salmo 33 é maravilhoso. Leia e ore em cima dele. Aprenda a ler os salmos e orar em cima dele. Determinar isso para a sua vida. Mas eu quero ler a partir do versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. O que você precisa que apareça na sua vida? Fale com Deus. O que você precisa que seja criado na sua vida? Fale com Deus. Jonas falou com Deus. Deus falou com o peixe. Só que o que Jonas falou com Deus? Às vezes a gente tem que orar assim, determinando. Só
Só que às vezes a gente tem que orar assim: Senhor, onde eu estou errando? Pisei na bola. Quer dizer, eu nem tenho que falar ou perguntar para Deus, porque geralmente a gente sabe. Aí você tem que falar: Senhor, estou errado. Deixei de dizimar, de se ofertar. Deixei de ir para a tua casa. Não estou lendo a Bíblia. Não estou orando. Não estou jejuando. Não estou evangelizando. Falei que ia fazer. Falei que ia mudar. Não estou mudando nada. Acho que às vezes eu estou até piorando. Mas eu quero pagar o que eu votei. Eu quero cumprir o que um dia eu falei para ti que eu ia fazer. Ah, meu irmão, tem orações que tocam o coração de Deus. E quando Deus é tocado, Ele se move. E quando Ele se move, os montes derretem, as águas caem como no abismo. Ele fala e Ele cria. Ele cria família. Ele restaura a casa. Ele cria emprego novo. Ele abençoa, Ele cria empresas. Saudável e feliz. Ele cria ministério, Ele cria tudo, porque Ele tem poder. Tudo está estabelecido por essa palavra. O Senhor, verso 10, desfaz o conselho das nações, quebrando os intentos dos povos. O conselho do Senhor, porém, permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurado é a nação e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e vê todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Irmão, pode vir um exército de um rei mais poderoso contra você, se você está no centro da vontade de Deus. Você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Esse exército é desbaratado, esse rei cai humilhado diante de você. Fale com Deus, igreja. Fale com Deus. Se aproxime do noivo. Nós recebemos o noivo. A noiva tem que deixar o noivo levá-la. A noiva tem que deixar o noivo conduzi-la. A noiva tem que deixar o noivo suprir e protegê-la. A noiva, o papel dela é dar honra ao noivo. É isso que ele está falando. Não há rei. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Meu querido, não é dinheiro, num dia que a enfermidade vir, num dia que a casa cai, não tem cavalo, não tem dinheiro, não tem filho, não tem mulher, não tem marido, não tem saúde que possa te proteger. Só quem protege é o Senhor. Não há nada disso. Para de se iludir, para de estar embriagado com as coisas do mundo. Abre os teus olhos. Amém. E eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Pai querido, como é bom quando o Senhor fala. Como é bom ouvir a tua voz. Diante de tantas situações que nós temos vivido, diferentes, meu Deus, meu Pai. Muitos filhos teus estão passando na prova, estão sendo provados. Muitos, meu Deus querido. Mas tem alguns que estão como Jonas. Perderam porque não deram valor. Perderam porque não te honraram. Perderam porque roubavam a ti. Roubavam nos dízimos, nas ofertas, roubavam no tempo, roubavam na honra, davam mais honra a tantas coisas do que o Senhor. Tem muitos que foram engolidos, mas não morreram, porque o teu amor livrou e guardou. Mas se encontram engolidos, abatidos, mas que podem, Senhor,
fazer uma oração poderosa. Podem se aproximar de ti, podem se lembrar de ti, se lembrar do Deus maravilhoso que tu és, das tuas misericórdias e da tua fidelidade. Mesmo que nós sejamos infiéis, porque nós somos, o Senhor permanece fiel. E a tua bondade, as tuas misericórdias nos cobre, nos envolve. Agora alguns estão como Davi. Estão passando por lutas e provas. Mas esses têm o direito de orar a ti assim. Pai, o Senhor conhece os meus caminhos. Livra, desfaz os laços, desfaz as armadilhas. Vai ver, você perdeu? Não pela desobediência, mas porque Deus está te provando. Mas Ele não deixará você só. Ele não te abandonará. Você vai passar pelo fogo da fornalha. E quando você sair desse fogo, não vai ter cheiro de fogo em você. Como Daniel, não havia cheiro. Não havia cheiro de fogo na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Porque ninguém salva como o Senhor. Eu quero que você declare e que você sinta isso. Ninguém salva como Deus. Ninguém sabe salvar como o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ninguém salva como o nosso Deus. Amém. Recebe essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meu pé, eles correrão para ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar os meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão para ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo.
jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. E toca-me, e toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, Senhor. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pegue seu envelope. Eu quero desafiar você. Creia na fidelidade do Senhor. Amém. Nunca deixe de dizimar e de ofertar. Nunca. Nós estamos vivendo períodos mais do que nunca que a igreja está sendo provada na sua fidelidade. Amém? O maior obstáculo do homem servir a Deus não é o diabo, é o dinheiro. Sempre foi e será o dinheiro. Não deixe esse momento de crise te afastar de Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Com muita seriedade. Dizime, separe o seu dízimo. Pegou o seu salário, R$10, separe o seu R$1. Separe 50 centavos de oferta. Pastor, mas eu não dizimo. Meu filho, o que você está fazendo? Que você está na igreja ouvindo a palavra constantemente. Quem não dizima sempre está enrolado. Quem não dizima não tem prazer, porque às vezes as pessoas não entendem. Elas acham que elas não estão dizimando e elas não estão com problema financeiro. Existem duas maldições que eu quero falar agora. Existe mais, mas duas maldições que afetam a vida financeira. A primeira é faltar o dinheiro. Bem? Então às vezes a pessoa não dizima e começa a faltar. Carro quebrar, doença, gasta mais na farmácia, gasta mais em remédio. Ela gasta muito mais, às vezes o dobro do dízimo em remédio. Aquela doença se instala e a pessoa não percebe. Um monte de problemas espirituais, carro, coisas, cartão de crédito vem, a pessoa nunca consegue botar em dia. Por quê? Porque não é fiel a Deus. O recurso não vem. Segundo, quando o recurso vem, pastor? E aí está o engano que é pior. Porque às vezes quando a pessoa começa a ver carro quebrar, começa a identificar que a farmácia, que a doença está vindo e está gastando com remédio, ela pode até se lembrar, falar, opa, eu sei o que está acontecendo. Eu corre e dizima. Mas e quando nada disso acontece? Existe esse mal que é o pior. A pessoa, aquilo que ela investe o dinheiro, não dá prazer para ela. Eu vejo muitas pessoas que estão investindo e você olha o vazio, não sente prazer. Porque o roubo, dois tipos de roubo, e esse do prazer é o pior. Porque, veja bem, não é ter dinheiro apenas. Às vezes a pessoa não tem muito, mas aquilo que ela investe traz retorno. Vou dar um exemplo. Tem gente, irmão, que ela tem um dinheirinho lá, só compra o ovinho e a carne seca, mas quando come tem um apetite. Come aquele ovinho com carne seca e, meu irmão, chega a rota.
Aí tem aquela pessoa com dinheiro, bife, filé mignon, tudo, só reclama, só maldiz, casa montada, sempre procurando problema, sempre insatisfeita, não tem prazer. E a pessoa não entende que isso é por causa da avareza. Tem aparentemente uma riqueza, mas a Bíblia diz que por dentro é miserável, pobre, cego e nu. Existe uma miséria espiritual. Então, em nome de Jesus, vai ver, você pode estar vivendo isso. Não deixe, seja fiel a Deus. Lembre-se como Jonas se lembrou. Jonas se lembrou de Deus. Ele lembrou que ele tinha que ir para Nínive. Lembre-se de dizimar e ofertar. Seja fiel no dízimo e na oferta. Tenha um coração voluntário. Vai ver, Deus está te tocando. Não entenda às vezes o que você está passando como uma prova. Às vezes é Deus te tocando. E quando Deus toca, se você entender, você muda. Estava meditando e eu quero encerrar. Nunca mais serei o mesmo. Meu irmão, se Deus parar de me tocar, eu volto a ser o que eu era. Todos nós voltamos. Porque o que nos mantém transformados é o toque dele. Por isso eu quero terminar esse louvor falando: Senhor, me toca todos os dias. Me toca de manhã, me toca à tarde, me toca à noite. Me toca enquanto eu viver. Eu não quero deixar de ser tocado por ti. Aleluia. Amém. Senhor, eu quero encerrar esse culto abençoando todos aqueles que são dizimistas, que são ofertantes, que amam, que um dia entraram em uma aliança com o Senhor. E essa aliança não é um casamento, meu Deus. Não é uma aliança, meu Pai, como é a aliança do mundo, com separação de bens. Nós entramos em uma aliança de comunhão de bens. O que é meu, é teu. Tem pessoas, meu Pai amado, que ela tem uma aliança contigo, de milagre, tem uma aliança contigo, até certo ponto, mas quando chega no dinheiro, é do jeito dele, é do jeito dela. Tem uma aliança contigo de separação de bens, é os bens dela. Isso não é evangelho. A nossa aliança, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. E nada e ninguém, nem R$1, nem R$100, nem R$1.000, nem R$1 milhão vai me separar de ti. Porque tem gente que acha que é só enfermidade, mas não tem nada mais que as pessoas têm deixado separar elas de ti do que o dinheiro. Nós não queremos ser como aquele jovem rico. O que é a riqueza para um jovem sem Deus? O que é a riqueza para um homem sem Deus? Porque riqueza está em ti. O amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a íntima comunhão do Espírito Santo te abençoe, hoje, para todo sempre. Tenha um ótimo fim de semana, no nome de Jesus. Domingo, 8 horas, 7 horas da noite, mais um culto. Amém? Deus te abençoe. Aleluia. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra